Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Irmãos, eu confesso que eu estou tão triste por conta dos dias, que nós não fizemos o assunto da lição. E eu sinto muito porque o meu trabalho, como vocês sabem, ele é muito exaustivo e eu ainda estou sozinho no trabalho. Eu não estou com nenhum funcionário para me ajudar a fazer as entregas. Mas, independente disso, eu decidi hoje me acordar bem mais cedo e fazer um esforço maior porque, primeiro, para a honra e glória de Deus. Segundo, para o meu conhecimento e crescimento espiritual. E terceiro, para trazer a vocês um conteúdo que possa lhes auxiliar no assunto da lição de escola sabatina. E esse trimestre, perdão, essa semana, nós falamos sobre a importância do como devemos compreender o sacrifício. Qual é a aplicação do sacrifício, o significado que ele tem em si. E aqui, essa imagem, olha só, o título é Compreendendo o Sacrifício. Irmãos, o tipo que era o cordeiro encontrou o antítipo, que era Cristo na cruz. E o sangue do cordeiro era o fio que ligava todos aqueles que ofereciam suas ofertas a Cristo que iria vir. Então eu entendo que essa imagem significa que o cordeiro que era imolado injustamente, cruelmente, é a mesma coisa que Cristo passou por nós na cruz. Um sacrifício cruel e injusto, porque ele não merecia aquilo. Assim como as pessoas cometiam os pecados e o cordeiro acabava levando eles em si, na morte o cordeiro então ele era substituído pela morte do que estava ofertando. Logo, a pessoa que ofertava o sacrifício estava isento da condenação que era a morte da qual aquele cordeiro estava ali sofrendo. Então, diante dessa situação, eu entendo que o tipo de sacrifício que era feito, ele tinha um propósito. Embora dito que Jesus morreu, antes da fundação do mundo, e o que veio até então ser manifestado através dos rituais era simplesmente um símbolo, uma representação de Cristo quando viria. É tanto que quando isso aqui acontece, quando Cristo de fato morre na cruz do Calvário, o véu que dividia o Santo do Santíssimo, ele era rasgado, ele foi rasgado, de fato, de cima a baixo. E por que de cima a baixo? Para que não houvesse nenhuma possibilidade de fraude, se alguém pudesse dizer, mas fulano rasgou, mas como poderia rasgar um véu que era tão alto, a ponto de começar de cima para baixo, cortando ali ou eliminando todos os rituais que eram feitos anteriormente, porque agora Cristo veio e se cumpriu aquilo que o próprio João o Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, esse é o Cordeiro de Deus, essa é a oferta de Deus para livrar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, quando nós observamos isso, a lição de domingo nos traz o título Sacrifícios Inúteis. Não se tinha necessidade alguma mais de oferecer alguma oferta, mas esse aspecto, irmão, de sacrifícios inúteis tem a ver com o livro de Isaías, onde ele foi escrito em um período que Isaías viveu dentro do cativeiro assírio. E aquilo ali, irmãos, o povo vivia em extrema desobediência. Então não adiantava oferecer sacrifício, não adiantava guardar o sábado, uma vez que todos os seus sacrifícios que eles faziam eram puramente ritualizados, ou seja, eles eram só formais, não tinha essência. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? Primeiro Deus aceita a pessoa, depois ele aceita a sua oferta. O texto fala no capítulo 4 de Gênesis, e atentou o Senhor Deus para Abel e a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta não atentou. Primeiro é o ofertante que Deus recebe, e agora a oferta, que é um reconhecimento das dádivas, das bondades, do cuidado de Deus. Então eles reconheciam ao oferecer o sacrifício. E aqui, todos os rituais que eram feitos, quando Isaías descreve, esses seus sacrifícios eu não suporto, eles são inúteis para mim, eu aborreço as suas festas de lua nova e os seus sábados. Só para a gente entender, irmãos, os sábados que estava aqui sendo dito era o sábado semanal mesmo, o sábado do sétimo dia da semana. Mas por que Deus não estava aceitando? Exemplo, eu não posso estar guardando o sábado, mas eu tenho o hábito de estar traindo a minha esposa. Eu não posso estar simplesmente guardando o sábado e estar com mentira. Deus não vai aceitar minha guarda do sábado, porque eu não quero mudar a minha vida, nem para com a prostituição, nem para contra o engano.
Então, quando ele fala que aborrece, que ele abomina, que ele odeia, é por conta da condição que o povo de Israel estava vivendo naquele momento. Então, não adianta ritualizar, não adianta formalizar qualquer tipo de adoração. Deus não vai aceitar. Lembra que Jesus falou assim: se você tiver algo contra seu irmão e for levar a sua oferta, antes pegue a tua oferta, reconcilie-te com teu irmão e volta. Aí Deus vai aceitar. Então, primeiro é o meu coração, é a minha pessoa, depois a minha oferta. Assim eu irei cumprir a vontade de Deus. E rapidamente, irmãos, na lição de segunda-feira, só um resumo, o título é Sangues de touros e bodes. O texto de Hebreus fala que era impossível que esses sangues, que esses sacrifícios poderiam fazer alguma coisa. É como eu falei para vocês, o tipo encontrou o antítipo, ou seja, Cristo era o antítipo do tipo que se era ali simbolizado. E não adiantava querer fazer nenhum tipo de ritualização, porque Deus não iria aceitar. Nesse aspecto, era impossível que aqueles símbolos pudessem fazer alguma aplicação, porque o que tinha sido feito já pela morte de Cristo na cruz, e antes disso, era de fato aceito. Abraão ofereceu vários sacrifícios, o próprio Jacó também ofereceu sacrifícios, Abel ofereceu sacrifícios, Noé ofereceu sacrifícios. Então, assim, quando nós observamos tudo aquilo que era feito, os personagens bíblicos que eles faziam, eles prefiguravam o que iria acontecer. Ou seja, eles tinham uma aplicação para o Filho de Deus que viria e resgataria toda a humanidade do tão vil chamado pecado. E aqui eu gostaria de ler com vocês a última parte da lição de segunda-feira. Diz assim, ó: aconteceu algo semelhante com os animais oferecidos em sacrifício. Eles tinham um papel importante, mas uma vez que o sacrifício real foi feito, o de Cristo, eles perderam o seu papel, perderam a sua importância e o seu sentido. Essa realidade ficou visível quando Cristo na morte, o véu do santuário rasgou de duas partes, de alto a baixo. Todo o sistema sacrificial, o templo e os rituais apontavam para a morte de Jesus. Uma vez que ele cumpriu sua promessa na cruz e ressuscitou vencendo a morte, os tipos que eram anteriormente realizados se tornaram inúteis. Que Deus, portanto, irmãos, nos faça entender. Hoje eu preciso chegar aos pés de Cristo, quando ele chega a dizer, né? E tu, quando orares, entra em teu quarto e fala com teu pai em secreto. E teu pai, que em secreto está, falará com você e responderá. Hoje nós podemos pedir a Deus. O próprio João disse, né? Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Que eu e você possamos compreender o sentido desse sacrifício. E hoje, como Paulo descreve, né, no capítulo 12, que nós possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Entregue-se a Deus. Seja você uma oferta. Senhor, hoje eu me oferto a Ti para que o Senhor venha matar em minha vida tudo aquilo que compromete uma progressão espiritual. Que o Senhor venha, de fato, me tornar exterminador dos meus maus vícios, dos meus maus pensamentos, para que ao Senhor eu seja uma oferta viva, santa e agradável, e que a minha oferta, a minha pessoa, o meu coração, suba como aroma suave às tuas narinas. E dessa forma, possamos verdadeiramente não só compreender, mas colocar em prática os pontos de vista que nós temos em relação ao conceito do sacrifício, e não só um ponto de vista, mas principalmente uma prática interna de um coração disposto a externalizar amor, bondade e misericórdia para com todos que estão ao nosso redor e levar as pessoas a tomar a consciência de que o que Cristo fez na cruz foi uma única vez para nos resgatar do pecado, do mal e da injustiça. Eu e você, irmãos, compreendamos esse sacrifício e vivamos para a honra e glória do seu nome, desde agora e para sempre. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela tua bondade e tua misericórdia. Obrigado por teres enviado o teu Filho para morrer na cruz por nós. Que o Senhor nos dê a tua bênção, a tua direção, nos livre, Senhor, do poder do mal, fortalece a nossa fé e nos faz compreender cada dia a tua santa e boa vontade. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.